Bom, eu queria começar essa fala trazendo um pouco de uma reverência, né, aos povos tradicionais que vivem dentro de uma harmonia com o ambiente e com a natureza, uma harmonia a nível dos sistemas vivos, né, e de geração de vida, e a gente precisa aprender muito com esses povos. E a fala de hoje sobre microbiota e a ideia de microbioma, né, o conceito de microbioma, ele vai muito no sentido de resgatar uma coisa que os nossos ancestrais já sabiam, que é que vida gera vida e que existe um equilíbrio muito sutil e delicado que é muito maior do que nós, e é muito importante a gente reverenciar esses povos que estão sofrendo tantos ataques nesse momento. Aqui no Brasil, a gente está vivendo uma situação muito delicada em relação aos povos indígenas, e ela tem ficado cada vez mais grave. Então, eu queria trazer essa força para iniciar a fala e a gente poder avançar em cima de um tema dessa complexidade, né? A gente sabe, como o Hernan já disse, e outros palestrantes trouxeram nas falas um pouco sobre os fermentados, né? Os fermentados são, vamos dizer assim, o uso ancestral dos probióticos. Eles estão em várias culturas, apesar de não estar descrito diretamente. Então, você não encontra nas várias culturas uma descrição dos desse universo dos micro-organismos, porque isso não era um conhecimento inacessível, né? Um conhecimento que apareceu descrevendo cada um deles. Esse universo do micro, né, é muito recente dentro da história humana e surgiu com a ciência, né, esse detalhamento. Então, você não encontra muitas informações específicas, que vai ser um pouco do tema da palestra de hoje, nos conhecimentos tradicionais, mas os fermentados, eles são amplamente utilizados nas várias culturas humanas, né? Então, eu queria começar com uma reflexão aqui, né, do que pode ser mais vitalista, né, do que a interação harmônica entre os seres vivos, né? Então, a vitalidade, ela é resultado dessa interação harmônica, né? E a vida, ela é composta por um equilíbrio dinâmico, extremamente delicado, e que é muito além do próprio indivíduo como algo separado. Na verdade, essa noção de indivíduo é uma noção muito superficial, e que eu vou falar mais para frente como isso pode limitar, na verdade, a nossa forma de entender. Então, a vitalidade, ela é resultado dessas múltiplas interações. Ela parte de uma visão que vai abordar todas as interações que a nossa consciência puder alcançar. Tudo isso compõe uma visão da vitalidade, e todos os saberes se completam nesse sentido. Então, todos os saberes da medicina contemporânea, eles servem para a gente enxergar os múltiplos fatores que promovem e cuidam da vitalidade, e essa palestra ela vai falar um pouco desses vários fatores e como a visão de microbiota pode ser uma ponte sobre todos esses fatores que a gente tem citado como fatores importantes para a saúde. Eu como naturopata, né, como naturólogo, eu sempre vou procurar falar dessa perspectiva, né? A naturopatia é um sistema que fala basicamente de atuar na base dessa pirâmide, que é uma base onde a gente estimula o corpo para os mecanismos naturais de cura e estabelece uma fundamentação para uma saúde boa. E eu diria que a saúde do microbioma, ela é fundamentalmente algo que trabalha nessa base da pirâmide. Ela é um pré-requisito para a nossa saúde. Isso tem a ver com um aspecto do feminino, né, desse lado humano, da experiência humana, de cuidado, de integração, de uma vivência de conexão com a natureza, que a gente vem se distanciando e que é tão importante, tão
crucial nos momentos que a gente vive hoje, né? Eu diria que no âmbito do conhecimento, no campo do conhecimento, quem faz esse resgate da dimensão do feminino são os estudos da complexidade, da biologia sistêmica e tudo que faz link e ponte entre os vários saberes que estão numa condição de extrema fragmentação. Então, a complexidade, quando ela se propõe a costurar todos esses fragmentos numa abordagem única, ela faz um papel de resgate do feminino, que é a noção de interconectividade de todas as coisas. Então, alguns insights iniciais, antes da gente entrar numa teoria mais densa e científica, né, a gente tem uma transferência muito direta, né, da microbiota, né, dos micro-organismos que habitam o nosso corpo, da relação direta com a natureza. A gente tem uma possibilidade de adquirir isso também na via de parto, a gente vai falar um pouco disso. Os animais, eles têm um contato interessante, então até eu estava fazendo uma observação esses dias, né, o cachorro, o gato, eles sentam colocando o ânus direto na terra, né, fazendo uma ponte direta entre a microbiota da terra com a microbiota intestinal, né, isso é uma coisa muito interessante que o ser humano perdeu, né. As trocas relacionais também são trocas intensas e que geram uma troca de microbiota, e como eu vou mostrar, elas fazem até modulação do nosso comportamento. A alimentação é um fator crucial nesse processo, porque a alimentação orgânica é uma alimentação que é carregada, sim, de elementos de microbiota natural, normal, e que promovem saúde também. A própria água, né, a água que a gente bebe é uma água estéril. Isso também é um problema do ponto de vista de colonização do nosso sistema gastrointestinal, porque existem classes de bactérias que são saudáveis e que não são danosas à saúde. Então, quando você faz uma análise de água de poço, uma água da fonte, existe um conjunto de bactérias que se espera que exista na água e que não tem um dano para a saúde. Então, a maior parte das bactérias da natureza, elas coexistem com os organismos vivos sem gerar um problema necessariamente, né? Então, a nossa pele tem bactéria, as nossas mucosas, nosso sistema gastrointestinal, e tem alguns estudos que têm associado até a microbiota à escolha de parceiros, né? Então, é bem interessante como ela modula o comportamento e ela pode modificar, inclusive, a nossa escolha dos parceiros, né? Eu queria trazer uma reflexão, né, dentro do quadro que a gente está vivendo. A gente vê tragédias gigantes acontecendo, como a tragédia aí de Mariana, que a gente perdeu uma quantidade enorme de vida, né? Então, a gente, como ser humano, se vê isolado da natureza e dos outros seres vivos. Isso é uma ilusão, né, um egoísmo. Essa noção de separação, ela tem uma identidade simbólica. No âmbito da percepção também, a gente se percebe separado, né, a gente se enxerga como um ser isolado, e a gente tem uma separação biológica que a gente tem criado com um distanciamento dos elementos e da vida, né? Então a gente fica isolado numa casa que não tem contato com elementos naturais, a gente usa antibióticos em excesso, então tem toda uma problemática que, a nível global, essa noção de separabilidade, ela impacta também em muitas coisas que prejudicam o meio ambiente. De fato, a gente tem um problema muito sério, que é a resistência antimicrobiana. Isso tem ficado cada vez pior dentro dos hospitais e dos ambientes de saúde. Então, isso é um problema sério e tem se tornado cada vez mais grave. E por isso eu queria resgatar a proposta dos sistemas médicos complexos, que é uma proposta de enxergar tudo isso como um sistema vivo e enxergar além, né, as várias dimensões. Para a gente solucionar esse quadro de resistência antimicrobiana e de uma abordagem que às vezes gera mais problema do que solução, a gente precisa resgatar esses saberes dos sistemas complexos. E é por isso que a gente está aqui nesse webinar. O que é
microbioma, né? O microbioma são esses micro-organismos que habitam, né, o nosso corpo, né? Então, a gente tem hoje uma equivalência entre as células, a quantidade de células normais do corpo e as células que habitam, que são bactérias e outros micro-organismos que habitam nossa pele, nossa mucosa intestinal, todas as mucosas do corpo, né, o sistema respiratório, o sistema digestivo, os órgãos sexuais, né, existe uma microbiota vaginal, uma microbiota peniana, existe uma microbiota super ampla, e a gente tem aproximadamente a mesma quantidade de células para micro-organismos, né? Esse número foi revisto, né? A gente tinha uma estimativa de 10:1, e hoje os últimos estudos dizem que a gente tem uma quantidade semelhante. Tem vários autores na literatura discutindo o tema da microbiota do ponto de vista da identidade, né, dessa noção de indivíduo. Então, tem muitos estudos falando isso, refletindo sobre isso, porque numa perspectiva biológica sistêmica, não existe indivíduo, né? Nós somos seres que vivemos em conexão com outros seres, né? Então, é uma noção de holobionte, né, que é um agrupamento de muitas espécies que compõem um ser vivo. O nosso DNA e toda a evolução humana, ela dependeu dessa interação microbiológica ao longo de muitas eras, muitas gerações. Então, todos os seres vivos evoluem em interação com outros seres, e inclusive do ponto de vista genômico, como o Ricardo já citou. Então, alguns autores defendem essa ideia que a gente não pode ser considerado um indivíduo a partir de critérios anatômicos e fisiológicos, né? Porque, primeiro porque o desenvolvimento do animal ele é incompleto sem essas interações simbióticas. Elas são fundamentais para que os animais se desenvolvam plenamente. A gente tem um modo de herança genética que depende dessas interações. Então, muitas das mutações e das interações epigenéticas, elas dependem da expressão dos genes, elas dependem da microbiota. O sistema imunológico, que é o tema dessa palestra, ele é totalmente ligado aos micro-organismos. Então, tem muitas etapas, a gente vai explorar algumas delas. Então, todo ser vivo vive em interação com outros seres. Não existe essa separação como a gente concebe, às vezes, na nossa forma de enxergar o mundo. Existe uma imunidade intestinal, que ela é fundamental para essa construção do sistema imunológico, né? Então, tem um conjunto importante de mecanismos que propiciam uma resposta aos patógenos, uma regulação da microbiota, que é diferente de indivíduo para indivíduo. Hoje se fala de uma assinatura de microbiota de cada pessoa, então, por diversos fatores, cada indivíduo tem as suas variações de microbiota, e elas podem estar associadas a processos de adoecimento ou de saúde, né? A gente tem uma espécie de barreira, né, no nosso intestino, que é o lugar onde mais tem bactéria, né, no nosso corpo. Existe uma barreira microbiológica, que são esses micro-organismos que fazem essa barreira. Tem uma barreira química, que é o muco, uma barreira física, que são as células epiteliais, e uma barreira das células imunológicas, que compõem essa resposta imune no intestino. A gente sabe que essa resposta hoje ela é bidirecional, né? Então, mostrando uma integração muito grande do nosso corpo, da nossa biologia, que ela é totalmente preparada para lidar com essa interação com os micro-organismos. A gente tem os metabólicos produzidos pelas bactérias, eles alteram a ativação das células epiteliais, e os subprodutos metabólicos do epitélio, eles alteram a composição bacteriana. Então, existe uma via de mão dupla entre uma conversa muito próxima entre o nosso corpo
e a expressão das bactérias. Existe uma composição de microbiota precoce, né, e tem muitos estudos sobre isso, como a microbiota da criança nos primeiros anos de vida, né, como o Ricardo falou lá dos 1000 dias, como isso pode impactar na saúde lá na frente. Nesse período, a gente estabelece uma relação adaptativa de muitos níveis e uma programação do sistema imunológico, que é o nosso self, né, que é a nossa identidade a nível biológico, e que vai prevalecer ao longo dos anos para o resto da vida. Então, é muito importante essas alterações e a interação saudável na composição de microbiota desde pequeno, né? Então, tem até um documentário que fala um pouco sobre isso, que é o Microbirth, e vários outros materiais que falam dessa relação da microbiota com a saúde da criança, né? Então, existe também um impacto da imunidade das gestantes, né? Então, a gente sabe que as alterações microbianas são importantes durante a gestação, e os probióticos eles podem ser ferramentas muito importantes para promover uma resistência a infecções bacterianas nas gestantes, o que é muito comum, né, e pode colocar em risco a gestação e a saúde do bebê. Então, a saúde do microbioma da mulher é um fator muito importante para a saúde fetal e do desenvolvimento da criança depois, porque durante a via de parto, né, durante um parto vaginal, a criança recebe o primeiro impulso de microbioma dela, e isso vai prevalecer e vai colonizar o sistema gastrointestinal dela como um todo, a pele, as mucosas. A gente tem, a nível global, a nível planetário, a gente tem criado alterações gigantescas da composição de microbioma do nosso planeta, por conta da poluição, agricultura e de uma série de substâncias que a gente vem jogando nas águas, antibióticos e uma série de materiais químicos. Então, a microbiota disponível na natureza tem se impactado de forma muito expressiva por conta da interação humana, isso é algo grave, e a gente encontra estudos muito geniais fazendo uma relação de doenças contemporâneas com o nível de ecossistema, né? Então, esse estudo aqui vai falar da interação dos micro-organismos para a gênese da hipertensão arterial, é um estudo publicado na Nature fazendo essa relação. Isso tem todo o impacto ambiental, comportamental e de várias dimensões na gênese da pressão arterial. Isso passa pela microbiota e da regulação do sistema imunológico. Então, como eu disse, a microbiota também interfere no nosso comportamento, né? Então, existe uma relação entre imunidade e comportamento, né? Um mecanismo importante da gente abordar. Isso tem gerado a emergência de muitos centros focados no estudo do microbioma. Muitos artigos recentes, agora em 2020, saíram muitos artigos fazendo uma relação muito importante entre a microbiota, a imunidade e a saúde. Então, esse é um tema que tem sido muito discutido dentro da literatura científica. Existe um eixo da microbiota, intestino e cérebro, e impactando, inclusive, no comportamento, em doenças mentais que, aparentemente, não tinham uma solução. Elas têm um mapeamento importante dentro da microbiota. E tem impactado também em terapias específicas de microbiota. Então, as primeiras intervenções de microbiota, né, elas eram inespecíficas, então se usavam probióticos gerais que eram consumidos nas suas formas tradicionais, então kefir, kombucha e tantos outros probióticos que existem nas culturas humanas eram utilizados para fazer essa reposição. Hoje a gente sabe que a gente pode tratar infecções secundárias ligadas ao uso de antibiótico, e a gente pode até substituir toda a comunidade por uma nova microbiota, fazer um transplante fecal e pegar uma pessoa que está extremamente debilitada e recolonizar essa flora intestinal. Existe um problema, né, existe uma resistência à colonização por conta dessa adaptação que eu já falei,
Então, nos primeiros anos de vida, a gente cria uma adaptação profunda, epigenética, que modula essa expressão gênica, que faz com que seja difícil fazer uma mudança e uma recolonização intestinal, mas é um caminho também de investigação de temas hoje, né? Então, por exemplo, os estudos mostram que existe um problema sério, que é a cicatrização de feridas em pacientes hospitalizados, e é possível mapear a dificuldade dessa cicatrização justamente entendendo a composição da microbiota da pele desse paciente, e ele pode ser beneficiado, inclusive, por reposição de microbiota intestinal, porque quando uma das características da microbiota é que ela é toda conectada. Então, o fato de você fazer uma reposição de microbiota em uma dos meios altera o sistema inteiro, né, porque ele é todo conectado. A gente tem aí pesquisas fazendo essa relação entre o microbioma e várias doenças que são consideradas ligadas ao sistema imunológico, né? Então, isso tem sido descrito em muitos estudos, até na predição do câncer, né? Então, tem muitas pesquisas nascendo usando a aprendizagem de máquina e inteligência artificial para mapear uma predição de câncer por conta do microbioma, né? Então, eu consigo mapear uma alteração da microbiota que pode predizer um câncer lá na frente. E aí, existem interações super complexas entre o tumor e fatores que podem, na microbiota, favorecer a recuperação desse paciente ou prejudicar, né? Então, mostrando a importância também para outras áreas, né? A fertilidade também é um fator de impacto, né? Então, a gente sabe que os probióticos, eles interferem na concentração de esperma, e a gente sabe que a fertilidade global da população global tem caído, né? Isso é um problema sério, né? As clínicas de fertilidade crescem muito, e uma das causas possíveis são as alterações microbiológicas, mostrando que quando você recupera essa integração, você melhora também a fertilidade. Falando agora especificamente das doenças respiratórias da COVID, né, a gente tem aí muitos estudos mostrando a relação entre probióticos e agravos respiratórios em pacientes internados, né? Então, tem revisões importantes falando disso, de pacientes que estão internados com uso de ventilador. A gente sabe que as pessoas que estão usando os respiradores, elas são muito suscetíveis, e é uma das principais causas de morte de um paciente internado, é uma infecção secundária. E a gente sabe que o uso de probiótico oral pode ser uma intervenção que está embasada já a nível de revisão sistemática, segura e barata, que reduz a mortalidade de pacientes internados. Então, é uma coisa que pode ser usada na saúde pública amplamente para trabalho dentro da situação de pandemia de Covid-19. Então, muitos estudos recentes têm mostrado e reafirmado essa relação, né? E também pensando que esse é um estudo recente, agora de 2020, acho que tem um mês esse estudo, ele é bem novo. Ele fala de uma meta-análise feita com mais de 10 mil indivíduos, mostrando que essas intervenções favorecendo essas relações simbióticas, né, com os probióticos e pré-bióticos, podem ser uma estratégia importante para conferir saúde e prevenir infecções respiratórias. Então, isso, inclusive, aparece na relação com as vacinas, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, reduz a incidência do adoecimento, a duração, diminui os sintomas, melhora as respostas dos marcadores imunológicos. Então, é realmente bem interessante, né? Esse aqui é um estudo que fala da vacinação, né? Então, quando você aplica a vacina contra a influenza com a suplementação probiótica, você tem um resultado, segundo a meta-análise, favorável
melhorando a eficiência da vacina de forma significativa, né? Então, é muito importante a gente estudar os probióticos, porque talvez em saúde pública devesse se aplicar a vacina junto com o probiótico para poder favorecer uma melhor resposta imunológica desse imunoterápico que é a vacina. Então, também outros estudos falando disso, né, que eles são candidatos importantes a serem testados em casos moderados e severos, né, então os probióticos já são indicados a casos graves, eles não são só para casos leves, né, então é uma terapia que pode ser aplicada a casos graves, e tem estudos mostrando uma relação importante com outras abordagens, né, então assim, existem indícios de que a microbiota é um fator importante na evolução de uma infecção por HIV. Então, a gravidade da infecção e o fato de alguns indivíduos não desenvolverem HIV, mesmo tendo contato com o vírus em uma relação sexual, tem a ver com a composição da microbiota. Isso também tem sido estudado para outros tipos de vírus. Então, é uma linha de defesa muito importante que, além de defender o nosso corpo formando uma barreira, né, porque essas bactérias, esses mecanismos simbióticos, eles protegem o nosso corpo, ao mesmo tempo, eles também fortalecem nosso sistema imunológico e aumentam a nossa capacidade de responder e de se adaptar de forma ampla. Então, só finalizando a minha fala, eu queria dizer que é muito importante a gente trabalhar a partir de uma perspectiva de integração dos saberes, né? Então, existe um grande volume de estudos de uma perspectiva reducionista, de um recorte microbiológico, e existe todo um impulso de uma área de integração de saberes e de complexidade, de visão multidimensional do ser humano que precisam ser integrados, né? Então, eu acho que o nosso desafio é usar de todo esse conhecimento biológico maravilhoso e ler isso a partir de uma leitura que vai costurar essas partes dentro de um todo integrado, formando um processo de criação de uma unidade do saber que é tão importante nos momentos que a gente está vivendo, né, que é o momento da gente combater a fragmentação, que é uma doença generalizada em tantos campos da nossa experiência como humanidade. Então, eu queria agradecer, fico à disposição e vamos continuar o nosso simpósio.